Livro Mudança de Vida, escrito por Cléo Ribeiro Roçafa, do Ministério Mudança de Vida. Continuação do capítulo 4. Para andar e viver bem em quaisquer lugares e com quem quer que seja, cuide da língua e do coração. Não fale e não ligue para os xingamentos e olhares de impaciência. Perdoe os imprudentes. Não xingando, você estará cuidando de você e do próximo. Não ligando para as blasfêmias e xingamentos, você estará cuidando do seu coração e colaborando para o equilíbrio do ambiente. Tudo o que não é enfatizado e não praticado tende ao esquecimento. Há pessoas que agem como se nada tivessem a perder. Não faça assim. Pense e pese as consequências das distrações e das imprudências. Saiba que ser prudente é sinal de lucidez e de inteligência. Se você age indevidamente no trânsito, alerto-lhe para que mude imediatamente esse comportamento vulgar e pecaminoso. O diabo está em postos diversificados no meio do trânsito, nas esquinas e cruzamentos, em estado de prontidão, armando ciladas e laços de acidentes, entrando dessa maneira com toda legalidade na sua vida e na do próximo. Ele entra na vida das pessoas através da boca. Eu bem lhe expus isso por vários momentos e ainda vou lembrá-lo mais vezes no decorrer deste escrito, exemplificados em outras situações. Policie-se, não se permita as extravagâncias momentâneas, descarregando a raiva em palavras e ações, porque mais tarde estas o levarão ao arrependimento quando estiver diante das consequências e o sofrimento será dobrado. Entendamos que a palavra falada jamais será apagada. Aos nossos ouvidos elas desaparecem, perdem-se no espaço, mas não morrem. Misturam-se aos outros sons, não se esvanecem, pelo contrário, criam vida no mundo espiritual. Se forem más, espiritualmente serão captadas pelos demônios que se encarregam de fazer estardalhaços com elas, causando orgias no inferno, porque tudo que é proferido sem eira nem beira serve como presente de nível para as hostes malignas, sedentas e vorazes. Quero lembrar sempre que o diabo não se farta, ele quer sempre mais e mais e mais. A miséria é prato cheio para ele. E pode ter certeza que quando o financeiro desanda, retrocede ou nada flui e tudo dá errado, na maioria das vezes é fruto de maldição lançada por palavras, desobediências, invejas, olho gordo, obra de macumbaria e tudo que é influência ruim. Doenças tidas como geneticamente hereditárias, vícios, destruições, são situações com causas malditas. Na maioria das vezes, as pessoas contaminadas pela maldição abraçam-a mais ainda por desconhecimento, afundando-se num lamaçal de desgraças. Concorda com o problema, afirma que meu pai, meu avô, meu parente tinha e eu também tenho. E são casos onde, quebrando a maldição, cessam os seus efeitos. Toda maldição pode e deve ser quebrada, no nome do Senhor Jesus. Palavras maldosas, grosseiras, ásperas, exageradas, mentirosas, traduzem maldições e são extremamente pecaminosas. A calúnia é palavra que destrói, bem como os fuxicos, mexericos, intrigas e fermentações. Palavras de ostentação, de vanglórias, são pecaminosas, porque envaidecem a carne e deixam de dar a glória ao Senhor, que lhe é e sempre será devida. O controle sobre a língua é uma virtude. A Bíblia diz que perfeito é quem a controla. Consegue-se tal virtude mediante a ajuda do Espírito Santo. Todo aquele que teme a Deus é sábio e cheio do Espírito Santo. O ser humano tem uma inclinação muito acentuada para pecar através da língua, lançando maldições sobre a vida alheia e a própria vida. Tiago, em seu livro de apenas 5 capítulos,
dedica um deles quase que exclusivamente à reflexão sobre a língua. Além de no capítulo 1, versículo 19, logo no início, já nos pede que sejamos prontos para ouvirmos e tardios para falarmos. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19. Descrevo-lhe algumas situações vividas por pessoas que atendi, dentre muitas. Sempre cliniquei pastoralmente, tendo o privilégio de colher resultados louváveis e maravilhosos, sentindo de perto e visivelmente o poder de Deus transformando a vida das pessoas. Uma mulher disse-me com profunda tristeza na fala e no olhar: nunca fui feliz no meu casamento. Perguntei-lhe tudo, do namoro ao casamento. Contou-me que no dia da cerimônia matrimonial, pouco antes de levá-la ao altar, seu pai lhe dissera que jamais ela seria feliz naquele relacionamento. E realmente ela nunca fora. Concretizara-se a profetização maldita do pai. Quero que você perceba como que, com poucas palavras, sem grandes alaridos, no dia do seu casamento, seu pai amaldiçoara sua união, dando assim legalidade a Satanás para atuar na vida conjugal da filha. Mesmo tendo um bom marido, com mais de 10 anos de união matrimonial, ela não sabia o que era felicidade conjugal. Havia uma barreira muito grande que a impedia de desfrutar da plena felicidade a dois. Expliquei-lhe que seu pai havia dado legalidade a Satanás para atuar em seu casamento. Muito orientei no sentido de perdoar o pai, porque muitas vezes a própria pessoa nem percebe que existe no fundo da alma algum sentimento atrapalhando e amarrando para que a felicidade não aconteça e para que a pessoa não se realize. Orei quebrando aquelas palavras malditas, abençoei sua união e lhe pedi que procurasse seu pai, pedindo-lhe que fizesse o mesmo. Ela assim fez. Seu pai compreendeu o que havia feito, abençoou a sua vida e a de seu marido, e finalmente a maldição foi quebrada. E aquela barreira que não a deixava ser feliz desapareceu. Começou nova etapa no seu relacionamento conjugal. A família aumentou com o nascimento de mais filhos e a felicidade e o prazer em viver a dois passou a ser desfrutado. Numa outra situação de contenda familiar, uma mãe discute com a sua filha e amaldiçoa a vida dela dizendo: sofri muito no seu parto e você há de sofrer o mesmo. Quando atendi essa senhora, ela já tinha conhecimento que sua mãe a havia amaldiçoado. Quando foi dar à luz ao seu primeiro filho, ela sofreu tanto quanto ou mais que a mãe. Trazia assim o seu coração cheio de mágoas. Mostrei-lhe que, ao invés de conservar sentimentos negros, deveria perdoá-la quebrando todas essas maldições. Haja vista seriam o rancor, a mágoa e o ressentimento, outras maldições, que acentuariam ainda mais a primeira, prejudicando sua vida. Tudo foi feito devidamente. O perdão nasceu e as barreiras foram quebradas. Somente mediante essa atitude é que ela pôde começar uma vida nova e em bênçãos. Ela renasceu. Um senhor muito culto procurou-me dizendo que seu pai o havia praguejado. Disse que ele nunca seria alguém que para nada serviria e que nada conquistaria. Assim, por mais que trabalhasse e lutasse, nada é o que conseguiu seus objetivos. Assim, por mais que trabalhasse e lutasse, nada é o que conseguia, e seus objetivos ficavam cada dia mais distantes de serem atingidos. Raras vezes conquistava pequenas coisas, mas logo as perdia. Falei do quanto é poderoso o nome de Jesus. Oramos juntos, quebramos a praga lançada pelo Pai e que foi usada por Satanás para amarrar sua vida. E juntos destruímos todas as forças do mal. Ele compreendeu, usou o poder da fé no nome de Jesus, confessou que a partir dali seria mais que vencedor em tudo
imbatível e invencível. Ele creu nas promessas do Senhor e as possuiu. Perseverou em lutar porque entendeu que ninguém poderia impedir Deus de operar na sua vida. Entendeu que uma vez quebradas as correntes do inferno e perseverando numa vida voltada para Deus, as palavras malditas pronunciadas não fariam mais efeito em sua vida. E realmente aconteceu isso. Esse senhor tornou-se em grande empresário, próspero, bem-sucedido e feliz. Um rapaz procurou-me e, muito envergonhado, relutou em contar-me sua vida. Era muito grave sua história, antecipou-me. Ele precisava contá-la e precisava de ajuda. Era seu desejo maior, mudar de vida. Mal conseguia falar. Disse-me: está em pecado. Mesmo deixando-o à vontade, ele se inibia. Satanás tem uma força muito grande para fazer acusações. E num momento destes, no qual ele percebe que vai perder campo porque a pessoa quer mudar de vida, ele lança vergonha, inibição e impedimentos para que ela acabe camuflando a realidade, porque assim não será ajudada. Contou-me então que era homossexual. Procurei saber quando tudo começou, quando descobriu que tinha atração pelo mesmo sexo e como foi sua infância. Relatou-me que a atração por pessoas do mesmo sexo começara aos 12 anos de idade. Entre lágrimas, contou-me: ainda muito pequeno, por qualquer motivo, meu pai me chamava de mulherzinha, mariquinha, menininha. Se eu chorasse, era mariquinha. Se não conseguisse fazer alguma coisa ou a desempenhassem mal, como jogar futebol, parecia menininha. Você é uma verdadeira mulherzinha, expressão corriqueira na boca de meu pai. Observe como o pai, em sua ignorância, marcou a vida do seu próprio filho com palavras que lhe trouxeram maldição, porque aquele jovem estava desprotegido espiritualmente. A maldição o abraçou. É muito fácil marcar uma criança estigmatizando-a com adjetivos que não convêm. E aquele jovem havia sido marcado. Marca feita pelo próprio pai, que tem laços fortes, sanguíneos e afetivos com o filho. Foram maldições e mais maldições trabalhadas diariamente e com muita perseverança pela pessoa que mais teria que lançar bênçãos na vida da criança, o próprio pai. O choro do rapaz era de desespero, de ressentimento, de mágoas acumuladas durante anos e nutridas contra o pai. Esses sentimentos verdadeiros, buracos negros, o consumiam. Pode acreditar que tudo que você faz para uma criança marcá-la-á para o resto da vida. A criança não tem capacidade de reação, é frágil e passiva, não tem como fazer uma contestação diante da figura de uma mulher ou de um homem adulto. É um ser pequeno e indefeso diante de gigantes insensatos e destruidores de vida. E Satanás trabalha muitíssimo bem essas situações, tirando proveito de todas elas. No caso específico deste rapaz, ainda havia um estado consciente da situação. Em muitos, porém, o diabo não permite sequer a lucidez das causas dos problemas, gerando um caos tão grande na vida do futuro adulto que o leva a estados de desequilíbrio das faculdades mentais, à dependência gradativa de elementos químicos como forma de compensação das coisas boas que deixaram de existir na infância. A figura do pai deste jovem ia sendo lembrada através de relatos de zombaria, de violência, com muitas surras infundadas, castigos sem nexos e palavras torpes e cruéis. Ele não aceitava sua condição homossexual. Lutava, mas não conseguia livrar-se do comportamento. Encarava a morte como o único caminho e solução. Mostrei que Satanás havia se aproveitado das palavras ditas pelo seu pai e também de sua fraqueza e da sua fragilidade e desproteção espiritual. De tudo que as Sagradas Escrituras nos oferece, como esclarecimentos para que saiam as vendas dos olhos, eu me apropriei, como me é peculiar. E na presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o rapaz enxergou pela primeira vez a luz no fundo do túnel.
Quebramos as maldições. Desautorizamos Satanás de continuar atuando no seu viver. Durante a oração, ele se sentiu muito mal, pois havia um espírito maligno atuando nele. Expulsei todo o mal em nome do Senhor Jesus, quebrando todas as maldições, abençoei sua vida e determinei as bênçãos do Senhor. Seu coração foi curado das feridas que ficaram abertas naqueles terríveis anos. Desde aquele momento começou a vida nova. Não foi fácil, ele lutou e perseverou muito, resistiu aos desejos da carne e mudou seus hábitos e suas atitudes. Foi uma grande batalha, mas ele venceu, saiu vencedor, mudando sua vida completamente. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Salmo 109, 21 e 22. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Salmo 109, 26. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando o atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Salmo 109, 28. Um casal jovem e apaixonado vive sua grande história de amor. A moça engravida e os dois querem se casar. A mãe do rapaz, em discordância e muito irada com a situação, disse: prefiro vê-lo morto a se casar com essa moça. Não houve casamento. O namoro acabou, a criança nasceu e o rapaz perdeu a vida. Foi barbaramente assassinado com um tiro na nuca. No velório, o pranto e o desespero de sua mãe podiam ser ouvidos de longe, concretizara a sua estúpida profetização. Cuidado com suas palavras, ela tem muita autoridade e muito poder sobre tudo e todos. Eu relataria muitas outras histórias semelhantes ou não, relacionadas às maldições lançadas pelos próprios pais. No entanto, faço um alerta para o mal que os pais podem causar a seus filhos por falta de conhecimento. E faço um apelo para que não pequem caso venha se irar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. No momento da ira, podem marcar para sempre a vida de seus filhos. Nem precisa ser com muitas palavras. O diabo é inteligente e meia palavra basta para ele captar suas intenções, seus desejos e a estupidez proferida na ignorância. A maior parte dos erros cometidos existem por desconhecimento das Escrituras. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. Os grandes sábios e as pessoas que mais têm discernimento e sabedoria, mais ouvem do que falam. As consequências que as palavras ociosas e sem edificação trazem são sempre desastrosas. Dessa maneira, devemos vigiar a porta dos lábios, tomando muito cuidado com aquilo que sai, com aquilo que é falado, pois, com certeza, as palavras criarão vida. Lembre-se que ouvir sempre será melhor do que falar. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. Pense e fale de modo positivo. Confesse a palavra de Deus, determinando que ela aconteça e seja cumprida na sua vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Abra a boca para abençoar a sua vida e a vida das outras pessoas, sejam elas quem forem. E faça isso sabendo que tudo o que você desejar a alguém virá primeiro para você. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro:
paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Lucas 10, 5 e 6. Percebe então como é maravilhoso desejarmos a paz, a prosperidade e a saúde? Percebe como é maravilhoso abrirmos a boca para dizermos palavras que edificam? Sinta o efeito maravilhoso da bênção de Deus sobre a sua vida, mudando-a, sendo você mesmo o condutor dessa mudança. Mude sua vida. Espalhe bênçãos por onde andar. Aquele que não se preocupa em seguir o caminho das bênçãos, prova que está ligado no caminho das maldições. Temos que nos preocupar intensamente em caminhar à luz da palavra de Deus, esquivando-nos das atitudes e palavras que não convêm, rejeitando-as oralmente, abominando-as e deixando sempre transparente que essa é a nossa verdadeira conduta. Aquele que procede diferente é porque ama a maldição. Pode certificar-se que ela o apanhará. Isso é bíblico. Se amar a maldição, o que lhe sobrevirá então? E se amar a maldição, o que é que se lhe afastará? Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Salmo 109:17. É isso mesmo. Se amar a maldição, ela o apanhará. Se não quiser a bênção, apartar-se-á ela de você. É isso mesmo. Se amar a maldição, ela o apanhará. Se não quiser a bênção, apartar-se-á ela de você.